Boa tarde, bem-vindos de volta ao Seminário Internacional de Enfrentamento à Corrupção. Como construir um futuro mais efetivo? É a temática do evento de hoje. Antes, eu gostaria de dar uns recados. Tem muita gente perguntando lá no chat como é a questão do certificado. Vocês vão preencher novamente os dados, como o nome completo e o e-mail, para que o certificado seja enviado para vocês no final deste evento. Então, é importante que vocês coloquem principalmente o e-mail pessoal, porque nós estamos com problemas no envio de e-mails institucionais. Então, se vocês tiverem tido problema para receber alguma comunicação, principalmente quem tem e-mails institucionais, solicitamos que vocês troquem para o e-mail pessoal. Os certificados serão enviados ao final desse evento, depois das 18 horas. Aproveitamos também para informar que as apresentações, os slides, PowerPoints, já estão disponíveis no site do evento, enfrentamento.com.br. Muitos participantes pela manhã pediram as apresentações do Taylor, enfim, do Ercas, já está lá no hot site do evento, confira. Bom, agora nós vamos para a mesa 2, corrupção, gestão e mecanismos de controle. Vai ser mediada por Paulo Marcelo Santana Barbosa, que é especialista em gestão e finanças públicas, é mestrando em gestão da inovação e desenvolvimento, é auditor federal e atualmente ocupa o posto de diretor da Controladoria do Instituto Federal do Pernambuco. Também atua como palestrante, instrutor de cursos de formação e docente da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro. É vice-presidente da UNAMEC e vice-presidente para assuntos federais da FENALDE, que é uma das entidades promotoras deste evento. Os palestrantes convidados são Daniel Gering, professor especializado em política comparada e diretor da Universidade da Virgínia. Também co-dirige o Laboratório de Corrupção para a Ética, Responsabilidade e o Estado de Direito da mesma universidade. Sua área de pesquisa se concentra na compreensão das causas e consequências da corrupção e do clientelismo na América Latina, bem como no desenvolvimento de novas metodologias para estudar esses fenômenos. Também recebemos aqui hoje Ana Carla Bliacheriene, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora de Direito da USP, é pesquisadora associada do Grupo de Pesquisa Resiliência Financeira em Cidades Contemporâneas, também pela USP, promove treinamentos e capacitação destinados ao setor público. Também é nosso convidado como palestrante, Rodrigo Fontinelli, que é mestre em contabilidade pela UNB e pós-graduado em finanças pelo IBMEC, e auditoria financeira pela UNB, perdão. É professor da Fundação Dom Cabral e também atua como instrutor na ENAP, auditor federal de finanças e controle da CGU, pelo estado de Minas Gerais. Passo, então, a palavra ao moderador do painel, Paulo Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todas e todos que nos escutam pelos canais, especialmente o YouTube. Iniciando mais uma mesa, né? Esse importante tema, né? Esse grupo de temas, esse importante seminário. Agradeço também às entidades que organizam esse seminário, em especial ao FONACAT, né? A FENALDE, também ao UNACOM, ao CONASSE, né, e um agradecimento bem especial diante da minha origem de atuação da UNAMEC, né, que é a União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação. Esse momento, né, é importante para a gente começar a desenvolver uma compreensão crítica diante dos inúmeros debates, né, que vêm sendo tratados e colocados aqui nesse seminário, para iniciarmos um processo, né, de motivação, de senso crítico no que diz respeito aos rumos do combate à corrupção, né? Temos histórico no aspecto de combate à corrupção já no Brasil, contudo, a gente tem que desenvolver, né, ter processos de inovação e também de desenvolvimento de novas ferramentas para o combate à corrupção, trazendo os aspectos da corrupção, implicando nos processos de gestão e nos processos, né, de mecanismos de controle, né?
que esse será o tema, nesse afunilamento do nosso seminário, nessa mesa 2, trazer o aspecto relacionado à corrupção, né, e essa influência, esse processo que está, que se desenvolve, né, sem uma compreensão clara de uma causa, né, para os processos de gestão e para os processos relacionados aos mecanismos de controle, né, como a fala do próprio Brown, né, a condição, né, dessas interferências ao ponto de estigmatizar a condição da gestão e do controle, né? Então, o nível, né, vamos dizer assim, do inimigo caracterizado como corrupção, ao ponto de estigmatizar os mecanismos de geração de valor, né, para uma sociedade. Então, trazendo uma compreensão mais aprofundada, eu chamo os palestrantes, mas antes eu explico como vai ser a dinâmica de nossa mesa, né? Então, cada palestrante vai apresentar suas considerações, terão o tempo de 20 minutos, depois teremos um espaço para perguntas e logo em seguida as considerações finais. Então, chamo para apresentar suas considerações, sua palestra, o Daniel. Em seguida, a gente trata com a Ana Carla e, por fim, o Rodrigo, para a gente completar essa primeira fase da mesa. Daniel? Perfeito. Muito obrigado, Vivian, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de compartilhar minhas ideias e minha apresentação. Vou dar a apresentação em inglês, porque é um pouco mais fácil para mim. E vou compartilhar os dispositivos de PowerPoint. Perfeito. Ok, perfeito. Agora, a minha apresentação é essencialmente uma apresentação sobre o relacionamento entre a corrupção e a informação. Eu espero que vocês pensem de maneira um pouco diferente sobre essa relação potencial entre a informação e a corrupção. O título da apresentação é A Corrupção como uma Profecia Preenchível, vamos dizer, como que as crenças e as expectativas formam a qualidade da informação. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica, que é: qual é o propósito das eleições democráticas? Qual é o propósito essencial dessas eleições democráticas, de acordo com vários professores que trabalham em representação democrática e a sua responsabilização? A ideia de eleições democráticas é que elas podem ser utilizadas para manter os líderes responsabilizáveis por qualquer coisa que aconteça. E existem dois mecanismos em particular que permitem as eleições democráticas a servirem a esta função, certo? A ideia é que eleições democráticas sirvam como mecanismos de disciplina e como mecanismos de seleção. Nós dizemos que eleições democráticas servem como mecanismos de disciplina porque se os políticos forem pegos em atos de corrupção, os cidadãos têm a habilidade de utilizar o processo eleitoral para votar ou para eliminar, retirar essas pessoas de seus postos. Nós também dizemos que eleições democráticas podem servir como instrumentos de seleção, porque, com o tempo, os cidadãos podem utilizar as urnas do processo democrático para escolher entre políticos que têm um espírito público e não escolher aqueles que são egoístas e são oportunistas e provavelmente vão se engajar em formas de corrupção, ok? Mas existe um ingrediente crucial que é necessário para as eleições servirem a esses dois propósitos. Qual é esse ingrediente? É a informação. Se a informação com relação à corrupção
não for provida ao público, o público não vai poder utilizar as eleições democráticas para disciplinar os políticos e para escolher os bons tipos ao invés dos maus tipos. E é por esta razão, pelo fato desse papel central da informação como um elemento fundamental da eleição, que nós hoje nos encontramos no mundo inteiro, na América Latina, no mundo inteiro, uma grande ênfase em transparência como um mecanismo de controle da corrupção. Então, essa ideia de transparência servindo como mecanismo de controle de corrupção vai estar no coração da minha fala hoje. E na minha apresentação, eu espero que vocês entendam que o uso da transparência como mecanismo de controle de corrupção pode ser um pouco mais complicado do que ele é normalmente considerado. E, de fato, se a transparência não for utilizada apropriadamente, se as mensagens sobre corrupção ao público não forem passadas corretamente, há cenários nos quais a informação sobre a corrupção pode, na verdade, ter um efeito oposto ao que os pesquisadores contra a corrupção imaginam. Então, deixa eu mostrar essa lógica para vocês. Como vocês sabem, a transparência tem sido um grande foco no desenvolvimento da comunidade internacional para reduzir a corrupção. Quando vocês veem aqui nesse slide, esse é um exemplo de uma campanha de informação contra a corrupção. Esse aqui é um placar que está na Avenida Central da Cidade do México e foi desenhado para criar uma discussão sobre a educação, ou sobre a corrupção nas universidades. Isso aqui é a estimativa do quantitativo de dinheiro que o setor educacional no México estava sendo desviado ou roubado. Como vocês sabem, o que a gente sabe é o abusômetro, considerado como um abusômetro na Cidade do México. Então, muito boa intenção, prover aos cidadãos um senso do estado da corrupção num determinado setor, do setor público no México, mas eu vou argumentar com vocês que a mensagens como essa aqui talvez mandem deem a impressão de que a corrupção é uma coisa largamente utilizada, e isso pode, na verdade, ser um tiro pela culatra, porque isso pode levar as pessoas a se engajarem em mais corrupção. Então, qual é a lógica aqui? Eu imagino que tem alguns contatos onde a transparência sobre a corrupção pode ser um tiro pela culatra. E por que esse seria o caso? Bom, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam na verdade, essas trocas de corrupção são difíceis. Não é fácil para dois partidos chegarem a uma troca corrupta entre dois indivíduos que estão contemplando uma possível corrupção para decidir que isso é o que eles querem fazer. É difícil porque a corrupção é um tipo de troca caracterizada por duas incertezas de ambos os lados. Essa incerteza ocorre porque nenhum dos partidos sabe com antecedência se o seu contraparteiro vai estar desejoso de engajar na corrupção. E se você sugerir que, vamos dizer, que você seja um empreiteiro público para quem você vai pagar uma propina para um servidor público para construir um novo hospital, por exemplo, vamos dizer que ele queira pagar um suborno para conseguir o contrato, supõe-se que você seja o servidor público responsável pela seleção do vencedor do contrato. Imaginem ambos esses indivíduos estando desejosos de participar de um ato de corrupção, mas, a priori, eles não sabem quão desejosos os seus parceiros estão. E, nesse sentido,
o papel da expectativa é absolutamente central para facilitar a troca corrupta. Então, deixa eu dar a vocês um exemplo bem clássico para motivar essa ideia de que o papel da expectativa é central para a consumação da corrupção. Imagine que nós podemos nos transportar para um ambiente onde pesquisadores consideram que seja bem baixo em corrupção e que é entendido pelos seus próprios cidadãos como tal. Imagine Copenhague, na Dinamarca. Existe um sinal de trânsito que está lá no lugar. Um cidadão passa da velocidade máxima e é parado por um oficial da polícia. Então, imaginem ambos, o cidadão e o oficial de polícia, que gostariam de fazer uma corrupção. Imaginem o cidadão pague um suborno para em troca da multa. E vamos imaginar também que o oficial de polícia gostaria de receber esse suborno ao invés de aplicar uma multa para o cidadão. Então, a preferência deles leva a esse engajamento na corrupção. E, neste contexto, se o cidadão disser para si mesmo, se eu oferecer para esse policial a oportunidade de aceitar um suborno e ele não aceitar, eu vou ser preso por tentativa de suborno. E, provavelmente, na Dinamarca, esse oficial não vai, provavelmente, querer aceitar, ok? Por outro lado, se o policial disser para ele mesmo, eu gostaria de receber um suborno, mas se eu insinuar que eu estou disposto a aceitar esse suborno, o cidadão típico na Dinamarca, que não vai estar disposto a pagar o suborno, ele vai me acusar e eu vou perder o meu trabalho. Então, você vê aqui o papel central da expectativa. Agora, imagine que nós pegamos esses dois indivíduos com as mesmas preferências e nós colocamos eles num contexto onde a corrupção ocorre mais frequentemente, vamos dizer, na Cidade do México. Então, os mesmos indivíduos colocados na Cidade do México têm um sinal de trânsito e, naquele contexto, a corrupção provavelmente é muito mais provável de acontecer, mesmo que sejam os mesmos indivíduos e as mesmas práticas. Porque o cidadão vai dizer para ele, bom, o típico policial neste contexto vai estar disposto a aceitar o suborno, então eu vou oferecer, e o policial vai dizer para ele mesmo, um típico cidadão neste contexto gostaria de pagar um suborno ao invés de ser multado, então eu vou insinuar que eu aceitaria o suborno. Então, esse experimento nos traz ou nos ajuda a entender a noção de que a corrupção pode operar como uma profecia auto-resolvível, auto-preenchível, onde as crenças da sociedade sobre a corrupção, pessoas acreditam que a corrupção é muito espalhada e todo mundo está se engajando na corrupção em algumas sociedades e em outras as pessoas acreditam que a corrupção é rara. Essas crenças sobre a corrupção alimentam as expectativas dos indivíduos sobre o que outras pessoas na sociedade vão pensar. Então, as suas crenças sobre corrupção informam para você se os seus vizinhos estão dispostos a se corromperem ou seus colegas estão se engajando em corrupção. E, em troca, estas expectativas vão moldar o comportamento corrupto das pessoas. Porque os indivíduos que acreditam que todo mundo está engajando em corrupção vão pensar que vale mais a pena para eles também se engajarem em corrupção. E como consequência de todos esses indivíduos, essas decisões dos indivíduos, aí você vai ter uma sociedade que tem um nível de corrupção muito maior. E essa noção de corrupção como uma profecia auto-preenchível é muito poderosa, porque mesmo se essas crenças começarem como incorretas, imaginem as pessoas, por alguma razão, incorretamente acreditem que a corrupção esteja espalhada, quando de fato ela era relativamente rara. Essas crenças vão afetar as expectativas sobre a corrupção e esse comportamento corrupto e, no final,
a sociedade vai acabar acreditando, mesmo que inicialmente eles saibam que é errado, elas se tornam verdades. E aí a corrupção pode agir como uma profecia autorresolvível, certo? Então, o que a informação faz é ela prover um choque para essas crenças. A informação pode chocar crenças para cima, pode convencer mais e mais pessoas de que corrupção é espalhada e para criarem uma norma de corrupção, ou pode fazer o oposto. A informação pode levar à crença de que a corrupção é menos espalhada do que as pessoas pensam, e isso vai ter como consequência como expectativa, as pessoas vão evitar esse comportamento. Então, essa discussão levanta a questão sobre se a informação sobre a corrupção pode aumentar o nível de corrupção na sociedade, que é uma perspectiva potencialmente assustadora. Para lidar com essa questão, alguns colegas e eu fizemos um experimento em Costa Rica, uma pesquisa. Então, isso, Virginia Ribeiro, Ana Pormacho e Maurício Ruiz Vega. Devo contar para vocês um pouco sobre este estudo. Nós fizemos uma pesquisa face a face, cara a cara, com os entrevistados, em que os indivíduos eram todos maiores de 18 anos, residentes na área metropolitana de São José, na Costa Rica. Esse é o principal centro urbano de Costa Rica e ele contém mais ou menos 60% da população do país. 2,5 milhões de habitantes, mais ou menos. É bem pequeno em termos em relação ao Brasil, mas é bastante grande lá na Costa Rica. Então, 4.200 pessoas participaram desse estudo e vou contar a vocês sobre como foi planejado esse experimento para nos permitir verificar se a corrupção funciona como uma profecia autorrealizável. Nós tivemos 3 condições de experimento no nosso estudo. Os entrevistados responderam, tiveram acesso a um gráfico que mostrava que a corrupção estava aumentando. Outro terço foi mostrado um gráfico que mostrava que o judiciário era ineficaz em lidar com a criminalidade, o crime de corrupção, e o terceiro grupo, que foi o grupo controle, não recebeu nenhuma informação, não houve nenhum infográfico fornecido a elas. Depois que essas pessoas receberam esses tratamentos, nossos entrevistados receberam perguntas sobre corrupção. Em particular, foi perguntado a eles sobre a sua predisposição a pagar uma propina a um policial para evitar uma multa. E a pergunta sobre a sua predisposição foi apresentada de 2 maneiras. De maneira indireta, que garantia a anonimidade dos entrevistados, e a forma direta que não dava anonimato aos entrevistados. Então, esses 2 grupos receberam essas informações. Vocês veem aqui do lado esquerdo o slide que mostra que houve um aumento na corrupção. Diz em espanhol: você sabia que a corrupção na Costa Rica tem aumentado? Você sabe que a corrupção aumentou na Costa Rica? E tem uma foto de uma pessoa dando dinheiro a outra, e esse gráfico mostra os anos de 2006 a 2011, mostrando um aumento radical nesses dados. Isso é realmente um dado real de uma análise, de outro estudo realizado. A outra informação que o outro grupo recebeu fala sobre um setor específico e como ele lida com um tipo específico de crime.
em 2017, especialmente, houve 2017 informações de pessoas sendo processadas por corrupção e uma pequena porcentagem delas apenas foi para a cadeia. Então, isso mostra que o sistema judicial não é eficaz em lidar com esse crime. Então, nós particularmente mostramos sim que a corrupção tem aumentado. Então, o resultado de interesse foi sobre a vontade das pessoas, predisposição em pagar uma propina ao policial. Alguém poderia dizer que alguns cidadãos não queriam responder a perguntas sobre comportamento ilegal em potencial e alguns cidadãos poderiam pensar que isso é um assunto muito sensível e se sentiam desconfortáveis em responder a essas perguntas diretamente sobre corrupção. Então, um dos estudos que nós fizemos foi nós utilizamos uma técnica chamada o modelo cruzado para perguntar sobre a corrupção de policiais. Esse modelo garante a anonimidade dos entrevistados com relação às suas respostas a perguntas sensíveis. A anonimidade desse modelo está gerada pela introdução de um item não sensível dentro do formato da conversa. Então, como a conversa misturou itens sensíveis e não sensíveis, então as pessoas acabaram dando as respostas sem saberem que estavam respondendo de forma indireta. Então, as perguntas foram assim, em que mês nasceu a sua mãe? Outubro, novembro, dezembro? E a outra pergunta era, você teria a disposição de oferecer uma propina a um guarda? Então, as pessoas tinham que responder se os dois itens eram verdadeiros, nenhum era verdadeiro, ou um dos dois era verdadeiro. E então, dependendo da resposta A ou B, ninguém poderia saber se a pessoa tinha ou não predisposição de responder a segunda pergunta. Mas nós, como pesquisadores, sabíamos já qual era a data de nascimento das mães, então nós poderíamos já eliminar a porcentagem podíamos identificar a porcentagem de pessoas dispostas a pagar propinas. Então, vamos ver as implicações dessas respostas, desse resultado. Nós vimos que a exposição dos entrevistados a perguntas, a informação sobre o aumento da corrupção levou ao aumento de mais ou menos 5%, 5 pontos percentuais na sua predisposição a pagar propinas, que foi um aumento de 20% no total. Então, a informação sobre a eficiência não teve nenhum impacto. Isso era mais ou menos uma história sobre o aumento na corrupção, que, na verdade, avaliou a predisposição da população em se envolver em atos de corrupção. O impacto sobre o tratamento à corrupção foi ainda maior sobre indivíduos que nós vimos que tinham internalizado a informação do infográfico. Então, em alguns, o nosso estudo sugeriu que a má notícia sobre a corrupção pode, sim, em si, ajudar a aumentar a corrupção, pelo menos em certos contextos. Então, que lições isso nos traz, pensando em cidadania democrática, como nós deveríamos nos comportar como cidadãos? Então, a primeira coisa que eu acho que é realmente importante lembrar, como resultado desse estudo, é que a corrupção é um fenômeno social, não é apenas um fenômeno individual, é uma função do que as pessoas acreditam sobre a sociedade e o que elas acreditam que outras pessoas acreditam e o que elas acreditam que outras pessoas esperam. Então, se todo mundo espera que todo mundo vai se envolver em corrupção, a corrupção se torna um ato normal e assim se torna mais frequente e assim, consequentemente, um problema social mais severo. Também eu diria que sobre esse estudo, que excessiva informação sobre
transparência não é uma questão apenas que influencia no comportamento dos políticos ou dos servidores públicos. O comportamento e as crenças dos cidadãos são igualmente importantes. Então, nós também precisamos estudar as atitudes e o comportamento cotidiano dos cidadãos e como eles ajudam a contribuir para a frequência da corrupção. E a esse respeito, eu me lembrei agora de uma frase famosa de um francês que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, que disse que todo país tem o governo que merece. É um- uma verdade dura. Os cidadãos, sim, que vivem em um regime democrático, eles têm os políticos e os servidores públicos que eles mesmos escolheram. Então, o comportamento deles é bastante importante. E, além de tudo, é importante ter consciência do que eu chamo da armadilha do cidadão. O fato de que em alguns países existe uma crença bem disseminada de que todos os políticos ou a boa parte dos servidores públicos estão envolvidos em corrupção, isso é altamente contraproducente, porque numa sociedade em que políticos sabem que os cidadãos esperam que todos os políticos sejam corruptos, realmente existem poucos incentivos para que esses políticos não sejam corruptos, certo? Porque se eles dizem a si mesmos, bom, os cidadãos já vão pensar que eu sou corrupto, não importa o que eu faça, então os incentivos para que a motivação para que ele se comporte de outra maneira vai ser bastante mais fraco e então a corrupção vai ser maior. Os cidadãos em si podem alimentar o aumento dos índices de corrupção. E, finalmente, mais diretamente, derivado desse estudo, existe a boa notícia que precisa ser contextualizada. As boas notícias devem ser contextualizadas. Eu estou dizendo que deve ser compartilhado com o público informação sobre a corrupção. Isso é responsabilidade do Estado, então eles devem fazer isso. É preciso haver accountability democrática, as informações devem ser compartilhadas com o público sobre a corrupção. Bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a má notícia sobre a corrupção, a má notícia é que a corrupção deve ser contextualizada. Não se deve enviar mensagens ao público que diz a corrupção é normal aqui e é tão disseminada neste estado específico ou neste município em específico. É melhor enviar a mensagem de que esse grupo de pessoas, ou este governador, ou este prefeito, foi flagrado em corrupção. Isso é um desvio da nossa expectativa como sociedade. Esse é um desvio das normas e do comportamento esperado, do que seria normalmente feito ou esperado. Essa segunda mensagem é muito mais poderosa no sentido de ajudar a diminuir a corrupção do que dizer a corrupção está bem amplamente disseminada e é assim mesmo e não tem nada que possamos fazer. Então, vou encerrar com algumas lições práticas. É difícil, se não impossível, saber de antemão quais os efeitos de uma informação com relação ao combate à corrupção. Por esse motivo, eu acredito que realmente faz sentido unir os esforços dos servidores públicos. Muitos de vocês aí são servidores públicos que são responsáveis pelo combate à corrupção e unir esses esforços com pessoas como eu, acadêmicos, que estudam a corrupção como profissão. Porque quando nós nos unimos, nós podemos utilizar experimentos bem desenhados para entender melhor quais são os efeitos prováveis de informações e campanhas diferentes de informações sobre corrupção. Quais serão os resultados? E com isso eu vou interromper a minha apresentação e agradecê-los pela atenção, pelo convite para estar aqui. Paulo, posso iniciar a fala? May I start? Fique à vontade. Sim, yes, you may. Meu cronômetro para não falhar no tempo. Okay, I'm just starting my chronometer here, my timer.
Thank you all. I would like to thank you for the invitation for me to represent the University of São Paulo researchers on public policies. It's a pleasure being here with you. This is a theme that deserves a discussion. I am taking e o Daniel, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sobre o olhar da gestão, que talvez seja essa a demanda para a qual eu fui chamada a opinar sobre esse tema nesse encontro, eu gostaria de apontar a todos que nos ouvem, aos quais eu também saúdo, eu queria apontar 5 pilares que eu entendo como algo que precisa ser analisado nos próximos anos para o combate à corrupção, pelo aspecto da gestão. O professor Daniel traz muito claramente a necessidade da informação e também a problemática da informação, né? Que informação, como é passada, quem passa, gera também efeitos, porque é um ato de comunicação, gera também efeitos naquele que recebe. Então, a gente tem hoje como um dos grandes elementos para o combate à corrupção a transparência pública, como uma forma da cidadania se assenhorar, se apoderar de todos os atos que são praticados na administração pública e, a partir disso, ela poder fazer o controle social e também poder acionar os chamados controles externos e o controle interno. E aqui eu estou usando controles externos no plural, porque eu estou me referindo no sentido lato, não só os tribunais de contas, mas todas aquelas organizações de Estado que têm a competência constitucional ou legal de combater a corrupção. O Tribunal de Contas faz uma parte desse papel, mas temos aí o papel importante do judiciário, das polícias, seja as polícias judiciárias ou as polícias de investigação, enfim, há várias, o Ministério Público, há várias organizações que têm esse papel. Então, pelo lado da gestão, eu vou dividir aqui a minha fala no seguinte sentido: eu não vou desenvolver aqui elementos do processo punitivo de órgãos de controle externos da corrupção. Eu vou conversar com vocês sobre elementos de gestão que podem favorecer o combate à corrupção. Porque nesse olhar que eu trago para os senhores, eu parto do pressuposto que, para além do desestímulo das más práticas, cabe a uma boa administração pública estimular as boas práticas. Um servidor público, dentro de uma estrutura organizacional, de práticas organizacionais, que não é diferenciado, premiado em sua prática do dia a dia, por aquilo que faz de bom, pelas mudanças de fluxos e de processos que alcança bons resultados, pela ampliação da qualidade do serviço que entrega na ponta, em que ele é tratado exatamente igual ao servidor que trabalha com desídia, ou ao servidor, pior ainda, ao servidor que trabalha com a prática do crime, do ilícito, que eventualmente pode ser um crime de corrupção ou pode ser qualquer outro que atinja a administração pública, você já começa com uma questão de gestão grave, a impossibilidade de diferenciar aquilo que é boa prática daquilo que é má prática. E isso gera um desestímulo dentro das estruturas para que você inove em boas práticas. Se eu vou ganhar a mesma coisa, se eu não vou ter um reconhecimento simbólico ou financeiro que represente a minha qualificação, normalmente eu acabarei indo por esse caminho por questões de ordem pessoal ou ética, mas não porque há dentro da estrutura do Estado o estímulo às boas práticas. Nesse sentido, o desestímulo às más práticas, ele passa por algumas etapas. A gente está muito acostumado, quando ocorre um ato de corrupção que chama muito atenção, a correr ao Congresso Nacional e procurar mais uma lei que seja impositora de uma pena maior ou que seja descritora de um novo tipo penal, e a gente esquece do papel de estímulo das legislações. Assim, a boa gestão, o bom controle e uma resposta rápida na alimentação
da boa gestão, depois que o controle foi realizado, eu tenho a impressão que pode causar impactos tão importantes ou até maiores do que uma legislação penal rígida ou de uma ação policial permanente. Eu não digo que o Estado não deva colocar financiamento, energia e inspiração no aspecto penal. O que eu digo é que ele é absolutamente ineficiente. E ele é ineficiente por quê? Por uma questão lógica, que está lá no artigo 5º da Constituição de Direito Fundamental. Ninguém pode ser condenado por aquilo que não foi provado. O processo penal é um processo garantidor de direitos fundamentais. Ele não é um processo garantidor da qualidade da administração pública. Acima de tudo e antes de tudo, ele é garantidor dos direitos fundamentais. E dos direitos fundamentais de quem? Daquele que está sendo investigado. E é assim que deve ser numa democracia, né? Senão o Estado condenaria a toda hora, a todo momento, qualquer um por qualquer motivo. Assim deve ser. Quando os mecanismos de controle, sejam eles judiciais punitivistas, sejam eles controles de gestão interno ou externo, não geram no ciclo da gestão a alimentação necessária, o retorno necessário para que haja uma mudança do fluxo, nada ocorreu. Então, se o problema para a prática da corrupção era um determinado modelo de ação, um determinado fluxo de contratação, um determinado conflito de atribuições, um não planejamento, um não gerenciamento de riscos. Aquilo facilitou a ocorrência daquele ilícito, da prática de corrupção, e não há nenhum retorno em termos de gestão pública. Isso não é combate à corrupção. Então, o combate penal, normativo, punitivo, ele tende a andar de mãos dadas com o combate na forma de melhoria e qualificação da gestão. E é nesse sentido que eu gostaria de falar para os senhores de 5 pilares, aqui não querendo ser dona da verdade ou trazer toda a teoria dos fatos, mas que nas minhas reflexões acadêmicas eu tenho entendido que devem ser considerados. E eu estou partindo do pressuposto em que a gente tem de montar esses pilares em cima de um Estado que, neste momento, está com as suas balizas movediças. Nós estamos em areia movediça. Por que nós estamos em areia movediça? Porque nós somos a geração da transição do mundo analógico para o mundo digital. Da informação que é feita através de modelos clássicos de captação e oferta, né? Para uma forma de informação que foge do poder regulamentar do Estado. Quando a gente fala em Estado analógico, a gente fala de toda uma estrutura jurídica, de direito administrativo, de direito constitucional, de direito penal, inclusive, que foi montada a partir do olhar do Estado burocrático weberiano, que representou um avanço incrível, um avanço importantíssimo dentro da teoria da administração pública. Mas essa teoria da administração pública de base sistemática continental europeia, ela se estruturou e se preocupou em analisar os grandes aspectos políticos da estruturação do Estado e da sua relação com o cidadão. Se nós olharmos a literatura da ciência política que foi construída nos Estados Unidos, ali havia um foco na gestão, medidas, análise de resultados e análise de qualidade. Então, o modelo brasileiro de combate à corrupção e de gestão de políticas públicas, ele bebe dessas duas fontes. Inicialmente, da década de 30 até a década de 90, nós bebemos muito mais das fontes continentais europeias, que era exatamente essa organização da estruturação da relação política entre o Estado e o cidadão. A partir dos anos 90,
por uma série de questões, né? Não só econômicas, mas também sociais, e de uma Constituição nova que surgia, de uma necessidade de ampliação da democracia, uma necessidade de ampliação da horizontalização das relações entre o Estado e o cidadão, porque a nossa Constituição ela trouxe tudo isso muito claro. A gente começou a beber, dentro da teoria da gestão pública, muito mais nas fontes da literatura norte-americana. E dentro dessas fontes, a gente pode encontrar dois grandes aspectos: o estudo do ciclo da política pública, e dentro da análise desse ciclo, apontar o espaço da avaliação, né? Que a avaliação pode ser vista como uma etapa desse ciclo, mas essa teoria avançou muito e a avaliação hoje ela é vista em todos os elementos. A partir do momento que se escolheu a agenda e que você vai começar a planejar, a avaliação ela existe em todo esse ciclo. E quando a gente fala em avaliação, a gente está falando muito claramente em avaliação lato sensu, que implica controle. No Brasil, dentro dessa teoria continental, europeia, de análise da estruturação da administração pública, a gente tem a aversão à palavra controle. A palavra controle ela é extremamente vinculada à punição. Então, a avaliação, quando chega na literatura, ela chega como algo diferente de controle. Avaliar é você ver se alcançou metas, resultados e melhorar processos. Controle ainda continua sendo aquela coisa feia, malvada, que está ali para punir. Se a gente olhar a avaliação com um olhar mais amplo, avaliação é controle, e controle não é mal. Controle é bom. O que é ruim é o que se faz com controle, porque o controle que chega a um diagnóstico e é incapaz de dar o feedback para retroalimentar aquele ciclo, esse é nocivo, porque ele dá sempre a sensação da impunidade, por mais que tenha sido aplicada uma pena, por mais que alguém tenha ido à cadeia. Por que dá a sensação de impunidade? Porque esse é só mais um do próximo que virá, e do próximo que virá. Então, quando eu falo de 5 pilares, sugiro 5 pilares para a gente pensar, eu estou pensando a partir da ideia de governo digital, que é a transição que nós estamos vivendo, de e-democracia, de ampliação das bases das novas tecnologias que abre a informação ao cidadão. Então, se nos anos 2000 a nossa luta do controle era pela disseminação da legislação de transparência, obrigatoriedade de portais, obrigatoriedade de acesso à informação, isso já está na lei. Hoje, em 2021, nós temos um outro grande desafio, é a grande quantidade de dados disponíveis e a nossa incapacidade ainda de usá-los para fazer uma avaliação e um controle efetivo. E que essa avaliação e esse controle sejam efetivamente motivo de melhoria da qualificação da gestão. E não tanto para que a gente procure o próximo a ser preso e que a gente sinta aquela satisfação social da vingança, né? Eu, como advogada, às vezes eu estou assistindo televisão, me lembro dos livros de teoria geral da criminologia que eu lia na universidade, em que há uma vontade muito grande da vindita, da vingança. Você quer ver o sangue correndo na tela do Jornal das 8. Mas vai correr o sangue, virar o habeas corpus, depois ele vai para casa com tornozeleira, sem tornozeleira, e o resto da fila está ali para cumprir aquele papel, porque não mudou o fluxo. Isso acontece no crime organizado, no tráfico de drogas, e isso acontece no crime organizado daqueles que assaltam as estruturas estatais. A mecânica é exatamente a mesma. E por que ela se repete? Porque a causa não está sendo pública. Eu entendo que o uso maciço de tecnologias pela administração pública e a abertura de dados correspondente ao cidadão para um exercício ampliado de controle externo é essencial. Segundo, a adoção de fato e de direito dos mecanismos de integridade. E aqui, quando eu estou falando de integridade, eu estou falando em 2 grandes pilares. O Sistema Nacional de Integridade,
que tem a ver com os três poderes, com os partidos, setor público, setor privado, empresariado. Temos legislação já posta para isso? Temos. Mas esse sistema precisa ser fortalecido, melhorado e robustecido? Sim. O fato de termos uma lei altera a situação fática? Num primeiro momento, não, porque isso precisa ser construído como construto social, como crença social e como prática social, a exemplo do que foi colocado no exemplo do policial rodoviário, do professor Dênio. Segundo aspecto da integridade, programas das organizações, né? Os programas de organização, que aí tem a ver com as organizações públicas e privadas, no sentido de precaução, detecção, correção de práticas e punição. Veja que eu deixei a punição por último, porque ela só faz sentido se os passos anteriores tiverem sido dados ou retroalimentados. Dentro desses 5 pilares, um outro elemento que eu entendo que é extremamente importante e relevante para que a gente tenha resultados efetivos. Controle interno robustecido. E dentro desse controle interno robustecido, ele deve cuidar da qualidade da gestão, da qualidade do planejamento, da qualidade da implementação das políticas públicas, preservando, retroalimentando e observando permanentemente esse chamado ciclo das políticas públicas, de agenda, planejamento, leis orçamentárias que espelhem esses desejos institucionais, implementação, avaliação permanente e controle. Além do controle social, do controle interno robustecido, até aqui eu estou falando interna corporis. No combate à corrupção, até agora eu falei das estruturas do Estado, ele com ele. Né? Eu estou falando da vítima se precavendo. Eu estou falando da vítima ter, de fato, uma política de integridade. Eu estou falando da vítima ter, de fato, um controle interno robustecido. Agora eu passo para o externo. Controle social. As organizações públicas têm de estar abertas, amplamente abertas aos controles sociais. Não só para ela ter a retroalimentação da corrupção ou de qualquer outro tipo, mas também como um termômetro claro daquilo que precisa ser melhorado, porque o cliente do serviço público é o cidadão. Ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser ouvido na qualidade do serviço, ele precisa ser ouvido na escolha do serviço, ele precisa ser ouvido quanto que vai ser destinado para aquele serviço, ele precisa ser ouvido na entrega que foi feita. E isso não se faz mais no modelo de transição em que vivemos pelo modelo representativo puro. É necessário, sim, processos de participação direta no ciclo da política pública para que o cidadão participe disso. Eu não estou dizendo que ele ocupe o espaço do gestor, mas que ele participe de uma forma mais ampliada, não meramente pela representação, através de uma eleição democrática a cada 4 anos. Ainda em relação ao controle social, é dever da administração pública capacitar a cidadania para o exercício do controle. É dever da administração pública se abrir à horizontalização das relações. É dever da administração pública prover a cidadania dos meios tecnológicos para que ele acesse a informação. É dever da estrutura do Estado, se quer ele ser protegido de atos de corrupção, usar adequadamente os dados e torná-los o tanto quanto mais transparentes possível, porque a inovação maior no uso dos dados não virá das estruturas engessadas do Estado, ela virá da inovação social. Isso a gente tem vários exemplos de serviços públicos que hoje o cidadão cria aplicativo, porque é mal prestado, o cidadão cria aplicativo para denúncia e esses serviços estão sendo acolhidos pela administração pública, porque se tornam excelentes, isso é inovação. E para que haja inovação, é necessário a transparência do dado. Então, transparência e integridade andam juntos. E a vítima da corrupção, que é a administração pública, né, de forma direta, e a cidadania de forma indireta, tem de estar juntas nessa luta. Por fim,
dentro desses 5 pilares, eu destaco o controle externo. Perdão. O controle externo também deve passar por uma grandíssima revolução, porque o controle externo ele foi desenhado e modulado para um controle de administração analógica. E isso é incompatível com uma cidadania digital, com o Smart Citizen, aquele cidadão inteligente, e é incompatível com uma Smart City, uma cidade inteligente, e com uma Smart Management, uma gestão inteligente. Então, é necessário que o controle externo também se vergue, e tem crescido nesse sentido, se vergue ao uso das tecnologias para o controle, que a auditoria se foque muito mais na auditoria de resultados do que na auditoria de conformidade, e que essa ideia de avaliação de políticas públicas, que acaba de entrar na Constituição de um jeito meio torto, mas entrou e a gente vai ter que fazer uma bela limonada do jeito torto que ela entrou, porque o pedido é bom, a forma que foi feita foi péssima, isso não gera uma cultura social da necessidade de avaliação, mas a gente precisa agora fazer isso. Cabe aos órgãos de controle interno e externo caminhar claramente nesse sentido. Eu entendo que, pelo aspecto da gestão, essa seria a melhor colaboração que poderia ser feita no combate à corrupção. Agradeço mais uma vez a oportunidade e peço desculpas pelo 1 minuto e 24 segundos. Nós que agradecemos as palavras. Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Estão me ouvindo bem? Sim, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, na verdade, né, a todas e a todos. Queria primeiro cumprimentar meus colegas de painel, a Ana, o Daniel e também o moderador, o colega Paulo. Agradecer o convite, participar desse evento, parabenizar aí na figura do CONASSE, né, conselho que eu tenho muito orgulho de fazer parte, a todas as outras entidades promotoras desse evento. E é um grande prazer, na verdade, estar aqui. É uma honra para a CGE poder participar de um evento internacional como esse, e falar um pouquinho, talvez em termos mais práticos, de muito do que já foi falado, desde das palestras de manhã, né? Eu vou tentar aqui dar um olhar mais de controle lato sensu, tá? E minha fala vai ser baseada basicamente em 4 pontos aí que eu reputo importantes em relação a essa temática de controle lato sensu, quando a gente precisa enfrentar a corrupção, né? Então a ideia é trazer um pouco, e vai ser uma parte bem similar ao que a Ana trouxe, mas eu vou tentar trazer algumas questões mais práticas e aí de alguns avanços que a gente tem tido aqui na própria CGE relacionados a esses temas, tá? Bom, o primeiro ponto, né, o pilar, ou base que eu gostaria de mencionar é justamente focado mais até, não em controle interno, mas em auditoria interna, né, bem específico. A gente tem, no meu entendimento, a gente tem que começar a afastar, talvez já passou da hora, essa dicotomia ou esse trade-off existente entre apoiar a gestão e combater a corrupção. Se eu estou apoiando a gestão, eu não estou combatendo a corrupção, e se eu estou combatendo a corrupção, tem que ser ações punitivas, policialescas, vamos dizer assim, e eu acho que isso a gente já tem que superar essa fase, né? A gente tem tido aqui em Minas, desde o ano passado, no começo da pandemia, uma aproximação muito forte em relação a essa, principalmente aquelas questões emergenciais, né? A gente se viu obrigado a mudar a forma de pensar em termos de auditores internos aqui, justamente para apoiar o gestor naquele momento que ele mais precisava, né? Eu brinquei com a minha equipe quando a gente estava começando, a gente tinha 2 opções, ou todo mundo ir para casa, ficar em teletrabalho, esperar ver o que ia acontecer e depois fazer as auditorias de conformidade, como bem a professora Ana falou, ou a gente seria protagonista nisso junto com o gestor, né? E lembrando que a gente não está no mesmo barco, mas a gente tem que pelo menos remar na mesma direção e apoiar aquele gestor que estava tentando fazer da forma correta, né? E a gente escolheu essa opção, a gente começou trabalhos de consultoria, muito semelhantes ao que a própria CGU e outras controladorias começaram a fazer, e a gente viu que isso foi essencial, inclusive para combater a corrupção, né? A gente tem um caso que eu vou falar daqui a pouquinho aqui em Minas, que eu acho que exemplifica bastante isso, mas independente desse caso específico, que depois inclusive gerou uma própria operação
policial aqui em Minas, com o nosso apoio, com o apoio da CGE, quando o gestor vê que ele pode contar com o controle interno, que o controle interno não tem só essa função, que sim, é uma das funções nossas punitivas, corretivas, mas também de atuar da forma preventiva, né, de auxiliando, dando uma consultoria em gestão de riscos, por exemplo, que foi o nosso caso aqui em mais de 140 contratações, né? Então, o gestor ele se abre um pouco mais, né, em relação aos controles, entende que o controle interno, e ali mais focado na auditoria interna, ela é parceira e isso acaba sendo benéfico no resultado final, né? Não é o controle pelo controle, não pode ser um fim em si mesmo. O que a gente queria, nesse exemplo que eu dei, era justamente que as compras, né, ou pelo menos que boa parte delas, fossem realizadas de forma tempestiva, com eficiência, com economicidade, com tudo aquilo que a sociedade espera de uma compra pública, né, nesse nosso exemplo. E aí, citando o caso que aconteceu aqui em Minas, e muito por causa dessa aproximação, CGE, órgão e CEPLAG, né, que era a Secretaria de Planejamento, que fazia as aquisições, a gente teve um oferecimento de propina, aí lá na parte operacional mesmo, né, em relação à própria pregoeira, um fornecedor ofereceu propina para ela via WhatsApp, e ela foi comunicando, né, a cadeia hierárquica até chegar no subsecretário daquela pasta, que também, pela proximidade, me acionou por WhatsApp também, né, e a gente já acionou primeiro o nosso núcleo de combate à corrupção e depois os nossos parceiros, vai ser o segundo ponto que eu vou falar, esse primeiro é auditor interno, o segundo é trabalho em conjunto. A gente acionou os nossos parceiros, em 2 meses a gente conseguiu deflagrar uma operação para prender esse suposto fornecedor, na época era de fornecedor de testes Covid, né? Claro, é importante esse lado policial e esse desfecho, mas mais importante do que isso, no meu entendimento, é a confiança que aquele gestor, que aquele primeiro gestor, né, o pregoeiro, teve nos seus outros chefes, vamos dizer assim, e que o órgão de gestão teve no órgão de controle, né? Isso foi muito interessante para a gente, principalmente porque a gente está fazendo um trabalho aqui muito grande em termos de cultura de integridade, que é o último ponto que eu vou falar para vocês, tá? Então, em relação à auditoria interna, né, a gente fez esse tipo de trabalho, de aproximação, de olhar o gestor com outros olhos, que talvez não fossem olhados há mais tempo, né, de uma forma de encarar diferente o gestor. A gente ajudou com trabalhos, por exemplo, de due diligence em fornecedores, né, fazendo ali junto com o próprio gestor, claro, com as competências separadas, mas dando ferramentas para que ele mesmo fizesse esses trabalhos de due diligence, eliminando fornecedores com alto potencial de risco, e a gente tem certeza que dessa forma também foi, apoiando a gestão, dessa forma a gente também conseguiu combater a corrupção, né? Um outro ponto, o segundo ponto que eu queria chamar a atenção parece até meio piegas, mas quanto mais a gente trabalha dessa forma, mais a gente vê que não tem outro caminho, é o trabalho em conjunto, né? Aqui a gente tem aliás, todos os estados da federação têm redes de controle, né, que chama ARCO, a Rede de Controle e Combate à Corrupção aqui em Minas Gerais. A CGE até este mês era quem coordenava essa rede de controle, e logo no começo da pandemia, a gente também, né, acionou essa rede, fizemos uma reunião em conjunto ali logo em abril, e falamos o seguinte: olha, boa parte do trabalho que cada instituição dessa vai fazer, e ali estavam sentados à mesa Ministério Público Federal, Ministério Público de Minas Gerais, TCU, CGU, CGE, TCE, CTGM aqui em Minas, né, da Prefeitura, Minas não, desculpa, da Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Civil, dentre outros atores. Então, o que a gente entendeu? Olha, a gente vai ter muito retrabalho se a gente trabalhar de forma isolada. Então, respeitadas as competências de cada uma dessas instituições que eu acabei de citar para vocês, a gente conseguiu fazer uma força-tarefa, que a gente fazia uma análise em conjunto em termos de mapear todas não, mas boa parte das compras relevantes no Estado, né, em diversos, mais de 130 municípios que foram objeto desse tipo de trabalho, e a gente conseguiu, a partir desse mapeamento, aí sim, dividir as tarefas e cada um focar na sua competência institucional. Isso foi um trabalho que a gente apresentou num evento no final do ano passado, cada um com seus casos, né, e foi muito importante também essa forma de atuação em conjunto durante um período tão complexo,
e a gente tem certeza que a gente gerou não apenas um resultado interessante no combate à corrupção, mas também uma economicidade, né? Porque não tinham servidores fazendo a mesma coisa em instituições diferentes, o recurso é o mesmo, né? Se a gente pensar num orçamento mais macro. Um terceiro ponto seria a transparência, também foi bem falada desde a professora Aline até a professora Ana, ali no começo da manhã, até a professora Ana agora, né? A transparência, ela reduz essas restrições, ela facilita ali o controle social. Não preciso ficar aqui falando dos benefícios da transparência, mas vamos ser sinceros, né? Vamos olhar para o lado do gestor. Transparência dá trabalho, pessoal, tá? Transparência, você tem que colocar, fazer um portal, você tem que alimentar o portal, não adianta o seu portal ser lindo se aqueles dados que estão alimentados ali não são fidedignos, eles são inconsistentes, né? A transparência passiva dá trabalho de responder às leis de acesso à informação, todos os pedidos, né? Então, a gente tem que demonstrar isso, principalmente nós, órgãos de controle interno, que fomentamos isso, né? A transparência e a responsabilidade é de todo gestor, mas a gente fomenta isso, a gente cuida, vamos dizer assim, desse assunto na administração pública. A gente tem que demonstrar essa importância, né? E isso aqui a gente tem conseguido fazer, e eu demonstro com o ranking da própria CGU, né, que saiu tem cerca de um mês. Quando nós chegamos aqui em Minas, a posição do estado era o 20º lugar, né, no ranking de transparência dos 27 estados da federação. Nessa última listagem, a gente aparece em primeiro, junto com 2 outros estados, e isso não é do nada que isso acontece, né? Foi um plano de ação estabelecido logo que nós chegamos, com apoio, né, do Tony from the top, como se diz, apoio de toda a administração, e um convencimento por parte né, da CGE em relação às outras secretarias do quão benéfico é a transparência, que se existe sim um ônus que dá mais trabalho, o bônus é infinitamente superior, não apenas para a sociedade, porque isso ninguém discute, mas também para o gestor. Essa cultura de transparência, depois de enraizada, ela é muito importante para qualquer tipo de gestão, mas isso demanda um convencimento, demanda uma forma de demonstrar esse bônus, essas vantagens, e isso não é de uma hora para outra, né, que a gente consegue fazer isso. Mas é um caminho sem volta, né? Então, recentemente a gente teve uma questão da publicização de um relatório de auditoria aqui, da própria CGE, que a imprensa acabou pegando e vamos dizer assim, para usar palavras mais amenas, ela publicou de uma forma não tão fidedigna o que estava escrito lá, e isso acaba gerando para o gestor, né, para aquele gestor que foi objeto daquela auditoria, um constrangimento, né, que não deixa deles terem razão em relação a isso, principalmente porque a informação estava distorcida, mas o nosso argumento, nosso da CGE, da publicização, é que, olha, esse é um caminho sem volta. Se no passado não se fazia essa publicização de relatório de auditoria, agora vai ser feito, nessa gestão vai ser feito, e depois a gente espera que não exista nenhum retrocesso, né, logo que a gente sair. Então, transparência seria o terceiro ponto. E o quarto e último, mas não menos importante, mas também já foi abordado um pouco pela professora Ana, que seria a integridade, né? Eu sempre utilizo uma frase, né, que se a transparência é o melhor remédio para a corrupção, um programa de integridade, desde que seja efetivo, que não seja para inglês ver, é a melhor vacina. E cada vez que a gente se debruça mais no tema, cada vez que a gente consegue implementar mais ações de um programa de integridade nas instituições, ou de um sistema de integridade em nível estadual aqui em Minas, tá? A gente começa a verificar que realmente, né, a integridade é o ponto, a oposição à corrupção e não a anticorrupção, né? Não apenas aquela questão de normas, leis, regulamentos, não é isso que vai nos fazer parar de enxugar gelo em relação a essa temática. É justamente um sistema de integridade robusto, que tenha todas as funções, né? Prevenção, a própria detecção, a correção e a punição. É importante que se diga isso, porque para algumas pessoas, quando a gente fala de integridade, principalmente aquelas que têm mais enraizada a questão mais policialesca, acham que
não tem essa parte, né, essa parte punitiva e corretiva, e é claro que tem que ter, um bom sistema de integridade tem que ter, mas o enfoque, claro, é nas questões mais preventivas, né, tentando focar naquilo que a gente consegue corrigir, seja por meio de uma melhoria de cultura, seja por meio de tratar as pessoas de uma outra forma e exigir dessas pessoas uma outra postura, né? Então, a gente entende que a integridade seria esse quarto pilar, ou esse quarto ponto de atenção aí em relação ao enfrentamento da corrupção. Bom, em linhas gerais, acho também que eu cumpri o prazo aí de 20 minutos. Em linhas gerais, nessa primeira fala, seria isso, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos os colegas nesse painel. Obrigado. Iniciamos, né, uma nova etapa no que diz respeito à interação, né, com todas e todos que estão nas redes sociais, nos ambientes, né, de transmissão dessa palestra, desse grupo de palestras, trazendo um pouco da lógica da reflexão do Daniel. Ele traz a condição do ciclo das expectativas diante da condição da corrupção. Então, a condição mais caracterizada como a condição de sociedade e a influência dentro de um processo de gestão na condição da sociedade. As pessoas têm processos comuns de gestão e também têm processos de controle, né, internos, como a condição de sociedade, né? Então, esse desequilíbrio acaba gerando, né, espaço para a retroalimentação de um ciclo que não é virtuoso, né? E que resulta na ampliação da corrupção em virtude de um contexto que, se não existe um ambiente, vamos dizer, de controle, de acompanhamento, não existe um ambiente. A Ana Carla já traz, né, essa condição também da construção do ciclo, mas para as instituições, né? Ela traz uma referência dessa vinculação dentro das políticas públicas, ela traz essa condição da corrupção influenciando também, né, os aspectos institucionais, e, de novo, a gente traz a gestão e controle, né, já no aspecto voltado à geração de valor diante de uma política pública, diante de um contexto institucional, mas a gestão e o controle, né, como instrumentos que estão para o enfrentamento, na verdade, das influências da corrupção. Então, eles têm que estar ali um ao lado do outro. E, no mesmo sentido, em complemento, né, parece que estava tudo bem alinhado, o Rodrigo traz no nível de processos, né? Esse ciclo, né, acontecendo dentro do âmbito, já dentro da instituição, de processos, macroprocessos, subprocessos, atividades, tarefas, né? Dentro do rol de exemplos que ele trouxe, na situação da pregoeira, assim, você está trazendo esse ciclo para o aspecto de atividades, né, do dia a dia daquele profissional. Então, de novo, a corrupção trazendo nas suas influências, e a gente vê a gestão naquele momento e o controle num aspecto de integração, né? Lembrando que todos os 3 ciclos colocados pelos palestrantes, eles são influenciados pela corrupção, mas o instrumento, né, vamos dizer, que pode trabalhar o aspecto mais positivo dessa retroalimentação é a condição da informação. Essa nomenclatura vai modificando, transparência, mas a seara no aspecto da informação, a condição da integridade com a participação, a informação compartilhada em forma do dia a dia com aqueles agentes de integridade, que é um grande ganho do processo efetivo de integridade, é colocar as pessoas para conversar. Aqueles setores que, às vezes, conversavam apenas por meio de documentos formais ou até compartilhamento de informação que não existia, uma dificuldade desse compartilhamento, com programas de integridade bem organizados, essa comunicação, essa informação fica mais tranquila. Então, lembrando que todo esse contexto de diálogo, né, ele está para desenvolvimento de um senso crítico diante de todo um movimento que a gente já tem do passado de compreensão sobre corrupção e o que vamos fazer diante disso, né? E diante dessa compreensão nova, né, desse grupo de desenvolvimento de novas ações e também de criação de novas ações. Então, eu trago mais uma vez a necessidade também da participação, né, em perguntas no chat,
eu já estou recebendo aqui, né, as perguntas do Henrique Mansur, né? Ele traz diretamente para a professora Ana Carla. Tá? A detecção de desvios pelos órgãos de controle é importante, mas, ao mesmo tempo, sugere a possibilidade de falha na prevenção. Como fomentar uma atuação mais focada na prevenção? Muito obrigada pela pergunta, Henrique. É uma pergunta extremamente interessante. E a minha resposta é no sentido de que, se não houver retroalimentação do ciclo da política ou dos processos, a detecção ela é inócua, ainda que você puna quem praticou o ato ilícito. Você puniu mas você não resolveu o problema de gestão e você deixou a lacuna aberta para que novos aconteçam, seja da mesma forma ou de forma distinta. Então, a detecção pura, ela não gera melhoria no ciclo da política pública, nem dos processos, se não houver uma retroalimentação. E aí, a junção dos mecanismos de integridade, a junção dos mecanismos de controle interno, a qualificação permanente dos servidores, muitas lacunas que podem gerar espaço à corrupção, acontece, às vezes, por falta de capacitação de servidores, que, por não serem capacitados em determinadas áreas, são levados a praticar atos ou manter fluxos que facilitam aquele que está de má fé. Às vezes, esse servidor que não tem a capacitação, ele próprio não pratica o ato de corrupção, mas há uma porta aberta para quem sabe mais que ele e que sabe usar os meandros dos processos da lei, pratique os atos de corrupção. Então, capacitação permanente, ampliação da integridade e retroalimentação a cada achado, seja um achado do controle, seja um achado no aspecto punitivo, seja um achado no aspecto de gestão, retroalimentação e repensar processos e modelos. Obrigado, Ana. Trazendo uma compreensão diante do... A gente já tratou em nível da sociedade, em nível dos ciclos de políticas públicas e também em nível dos processos, né, naturais de gestão, a gente poderia já identificar a figura como necessária a um combate direto à corrupção, melhoria de processos de governança. Então, a governança no que diz respeito à pessoa, sociedade, né? Governança no que diz respeito às instituições e o núcleo de governança no que diz respeito aos processos internos, né? Então, todo esse contexto de retroalimentação, ele é impulsionado por ações de governança e essa participação, né, a compreensão dos agentes envolvidos em processos de transparência, eles podem e proporcionam, né, uma melhoria, né, dessas ações de enfrentamento. O que vocês acham, né, iniciando com Daniel, depois Ana Carla e Rodrigo, a condição dos aspectos de governança com relação ao nível de maturidade que nós temos sobre esse tema no Brasil? Eu acho que, acredito que o nível de cultura política contra a corrupção que existe hoje em Brasil ha melhorado muito nos 30 anos, desde 30 anos atrás. Estamos falando de uma mudança espetacular em termos das expectativas da sociedade. O nível, por exemplo, da classe média que existe hoje em Brasil e as expectativas que tem os membros da classe média nos termos da qualidade dos serviços públicos, as expectativas que eles têm sobre o profissionalismo dos servidores públicos é muito grande. Essas expectativas
são muito mais fortes que no passado, sem dúvida. Então, ao largo prazo, a cultura política no Brasil para a governança está muito boa situação, uma situação muito boa. Mas no curto prazo, há algo que eu diria que o Brasil pode estar numa situação semelhante aos Estados Unidos, em que existe uma polarização ideológica muito, muito forte. Então, quando existe essa polarização ideológica, às vezes, manter a governança sem corrupção é difícil, porque os que apoiam um lado do espectro ideológico, eles vão apoiar com corrupção ou sem corrupção, porque eles não podem imaginar votar por outro lado. Então, em geral, sabemos que a polarização reduz a capacidade das eleições de punir os políticos por mau comportamento. E no curto prazo é uma ameaça para o Brasil, os Estados Unidos, mas a largo prazo acredito que a cultura política do Brasil tem um bom rumo. Ana? Bem, Bessa, você foi um dos autores de uma obra aí que já foi reeditada, já várias vezes aí o livro foi vendida toda a tiragem, e é uma área um campo a ser germinado. Eu não digo que é um campo a ser arado, porque arado já foi. Tem muita gente trabalhando, está se disseminando as controladorias no país, mas ainda é um campo a ser germinado. A falta de um regime jurídico claro, com as atribuições claras dos controles internos, né? A falta de um fortalecimento institucional fático na grande massa de municípios do Brasil. A gente vê as capitais e municípios com um número maior de habitantes, com essas controladorias se fortalecendo, mas o Brasil não são as capitais e os municípios grandes. O Brasil de verdade são todos esses outros que não têm, ou que tem uma pessoa que é nomeada numa função em comissão para avisar para o Tribunal de Contas que tem um controle interno. Então, é uma área que a gente ainda precisa construir balizas, precisa construir, e essa construção sem o papel central do Congresso Nacional, ela é muito difícil, porque é uma construção com base em boas práticas, com base em experiências e com base em opiniões. O nosso livro, que é um livro que se destaca na área do controle interno, é um livro que junta muitas pessoas pelas suas práticas e pelas suas opiniões e seus estudos, inclusive análise de modelos comparados, né? Análise de modelos que estão funcionando fora do Brasil. Então, assim, eu tenho muito claro na minha cabeça quais são as atribuições de um controle interno, mas eu não sou capaz de falar com aquele que não pensa igual a mim de que eu sou dona da verdade, porque não existe um marco normativo que trate isso de uma forma adequada, entendeu? Eu não enxergo o controle interno incompatível com combate punitivo, eu simplesmente acho que é uma perda de tempo você replicar no controle interno uma nova polícia, né? Sendo que o controle interno tem um papel de gestão importantíssimo que nenhum outro poder constitucional tem. Só quem pode fazer o que pode fazer na gestão, pela qualificação da gestão, dentro de todos os órgãos que têm capacidade de controlar as atividades do Estado, só o controle interno tem a competência que ele tem. Nem o Tribunal de Contas consegue fazer
com o controle externo, o que o controle interno pode fazer pela melhoria da gestão. Então, eu acho uma perda de capacidade institucional, eu acho uma perda de energia e uma perda de tempo se querer transformar os órgãos de controle interno em polícias civis internas dos órgãos de gestão. Ele também pode apurar, ele também pode punir, mas ele não pode se sobrepor ao papel da polícia, ele não pode se sobrepor ao papel do Ministério Público, ele não pode se sobrepor ao papel do Judiciário, que está ali para isso. Mas o controle interno está para muito mais, e esse muito mais precisa ser fortalecido e privilegiado, porque esse muito mais vai ajudar as polícias, o Ministério Público e o Judiciário a combater a corrupção. Se a gente fizer a nossa parte, na parte de integridade, de controle interno, dentro da administração pública, a gente está dando uma grande ajuda para a efetividade do controle externo, seja ele Ministério Público, seja ele polícia, seja ele judiciário, seja ele Tribunal de Contas. Temos outra pergunta que podemos direcionar, né, para o Rodrigo. Quais exemplos de práticas que podem ser adotadas para trabalhar o aspecto de dissuasão da corrupção, além da transparência, considerando o aspecto que ele trouxe bem prático, né, da atuação dele na CGE? Obrigado, Paulo. Eu acho que tudo passa aí por uma integridade mais lato sensu, entendeu? Ações de integridade mais robustas. A gente tem que demonstrar para o servidor, resgatar um pouco, até mesmo essa confiança, essa vontade do servidor de agir da forma correta. Aqui em Minas, eu até acabei não citando na minha fala inicial, a gente fez uma campanha com alguns nudges justamente para resgatar isso, né, demonstrando, pedindo, quase implorando ao servidor que, olha, a imagem da sua instituição, e era uma das frases de efeito, né, vem do exemplo que você dá. Então, não adianta você ficar chateado porque eles estão, imprensa ou qualquer outro setor da sociedade está falando mal do servidor, se você não está fazendo sua parte, né? Está falando mal do seu órgão, tem uma imagem ruim na sociedade, mas se dentro desse órgão você não está fazendo a sua parte e o que a sociedade espera para você, né? Então, a gente tem conseguido resgatar um pouco isso, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que não é uma campanha, é uma cultura em construção, e aí vem muito do que o próprio professor Taylor falou de manhã, né, com o exemplo da Suécia, falando que eles gastaram 40 anos, quando a gente estuda a Dinamarca, foram alguns séculos, né, para chegar nessa cultura que eles chamam lá de trust, né? Então, assim, só que a gente é muito imediatista, né? Então, fez 1, 2 anos, apareceu alguma fraude, então não está dando certo essas ações de integridade. Não pode ser dessa forma, né? Senão, aí seria mais fácil focar para ter uma atuação mais de curto prazo, seria evitar todos os esforços em relação apenas à punição, apenas a processos administrativos disciplinares, de responsabilização de pessoa jurídica, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu concordo bastante com a professora Ana e com o professor Daniel, que a gente estaria enxugando gelo dessa forma, né? A gente estaria correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim, porque a gente não estaria tratando a causa, né? A causa é essa necessidade de mudança de pensamento, de cultura numa sociedade. E é possível, né? A gente tem outros países, eu não concordo, não quero aceitar que, não, isso é o Brasil, né? Eu me recuso a desistir da gente, vamos dizer assim, porque eu acho que dá sim para mudar. Pode ser que não seja na minha geração, mas talvez a do meu filho, tem 4 anos e 2 anos, talvez eles peguem alguma coisa melhor aqui se a gente não desistir. Com essa compreensão, né, da relação do controle e os mecanismos voltados à gestão, e de forma bem imbricada, né, no diálogo constante dentro dos ciclos de política, dos processos de trabalho, dentro de um aspecto mais ampliado, né? Por isso que eu trouxe a condição de governança, né, que é um passo antes, e Daniel trouxe uma relação do governo, os órgãos no que diz respeito ao legislativo e judiciário. Então, esse diálogo, né, entre gestão e controle, para, de fato, a gente ter uma retroalimentação diferente do que a gente vê só na parte normativa, na parte formal. É importante que essa informação, além de ser um aspecto de suma, vamos dizer assim, de ponto crucial para
não existe a retroalimentação desses ciclos que a gente já comentou, mas também essa informação se dê internamente dentro dessas estruturas, principalmente entre gestão e controle, para que, de fato, cada um consiga compreender o papel e construir, né, uma lógica e uma maneira de enfrentamento à corrupção. Temos uma última pergunta aqui que está bem direcionada ao Daniel, que a pergunta é de Débora Barcelos, e ela pergunta no sentido do professor Daniel: como funcionam as unidades, as auditorias internas dos órgãos governamentais no estado da Virgínia, né, no sentido das estruturas de auditoria interna na Virgínia? Muito interessante, obrigado pela pergunta. A verdade é que funciona diferente em órgãos diferentes, depende do órgão. Por exemplo, eu sou, como professor da Universidade de Virgínia, sou servidor público, como você, sou servidor público do estado de Virgínia. Para nós, o sistema de controle interno é mais informal, é mais semelhante à sugestão de Ana Carla, que é uma avaliação formal do trabalho e desempenho de cada membro do departamento em termos de publicações, em termos de a enseñanza, em termos de serviço. Então, se existe problema, grave exemplo de malversão de fundos ou uma coisa assim, existe organismos financeiros dentro da universidade para identificar e punir este tipo de comportamento e abre caso policial no condado ou a municipalidade, dentro da municipalidade, dentro do estado, como qualquer outro caso da polícia. Mas o controle interno comum é a avaliação de desempenho. E eu gostei muito da apresentação de Ana Carla nesse sentido, de que o controle interno mais efetivo, mais eficaz, muitas vezes, é o controle que está vinculado ao trabalho que faz o cara, o dia a dia, não em vez de somente o controle que enfoque em malversão de fundos, ou enfoque em casos de corrupção, que muitas vezes são excepcionais e são exemplos de crime que são extremos. Para reduzir isso, melhor enfocar no desempenho dia a dia. Perfeito. É importante a compreensão, né? Considerando que a gente tem o público como regra da nossa seminário, o público do Brasil, então, as estruturas organizacionais que a gente acaba questionando diante das apresentações são as nossas estruturas organizacionais. Então, ter essa compreensão, essa condição do autocontrole, do acompanhamento, monitoramento, depois a própria avaliação, o contexto do dia a dia desse processo em outras estruturas, em modelos, né, fora do que a gente já está habituado, é muito importante. Então, a gente entra agora com o último bloco, que é o bloco relacionado às considerações finais, né? Agradeço a todos e todas que fizeram perguntas pelo chat, e estimulo também a se apresentar outras perguntas, porque a gente vai fazer esse grupo de respostas mais individualizado. Se puderem também colocar alguma forma de contato por e-mail, seria importante, caso entenda ser pertinente, uma pergunta mais focada a um dos palestrantes. Eu entendo que é de suma importância. Então, a gente entra agora na fase final da nossa mesa, as considerações finais, seguindo a mesma sequência, né? O Daniel, a Ana Carla e o Rodrigo Fontenelle.
Bueno, eu só quero dizer muito obrigado a Paulo Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi uma honra muito grande desde meu perspectiva e gostaria de estar em contato com você, com Rodrigo, com Ana Carla, para trabalhar juntos, se existe a oportunidade. Eu gostaria de repetir o que eu disse na apresentação, que existem muitas oportunidades de trabalhar entre acadêmicos e servidores públicos para entender melhor os efeitos de informação sobre a corrupção, em termos do comportamento de servidores públicos, comportamento dos cidadãos. Então, há muitas pesquisas para fazer. Por isso estou aqui. Bom, eu também agradeço a gentileza do convite, muito honroso estar aqui com vocês, sempre. Eu tenho uma admiração extrema a todos aqueles que fazem parte dessa atividade de cuidados com o Estado, né? Nós cuidamos do Estado, né? Seja pelo aspecto acadêmico, seja pelo aspecto da auditoria, inclusive esta semana todos os auditores estão de parabéns, é semana de aniversário da categoria, da profissão, parabéns a todos que estão aqui, foi um prazer imenso, e como mensagem para os que nos ouvem, né, eu deixo duas perguntas e uma provocação, tá? Quanto se perde com o mau uso de dinheiro público no Brasil? Não estou falando de corrupção, más escolhas, maus gastos. Quanto se perde com o mau uso de dinheiro no Brasil? Eu fico extremamente incomodada quando eu escuto a frase que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre, né? A 13ª economia do mundo, né, já teve mais acima um pouco, mas um dia a gente volta. Quem é capaz de produzir o 13º maior PIB do mundo não é pobre. Disseram para a gente e a gente se convenceu de que a gente era pobre. A gente não é pobre. A gente gera muita riqueza. O cidadão brasileiro repassa ao Estado brasileiro anualmente muita riqueza. A forma como essa riqueza é distribuída e utilizada tem problemas graves que gera a fama, né, merecida de ser um dos países mais desiguais do mundo. Nós não somos pobres, nós somos desiguais. Então, quanto se perde com mau uso? Quanto se perde na corrupção? As duas coisas são importantes. A boa gestão é importante para se garantir o combate à corrupção, porque a corrupção vive da má gestão. Ela precisa da má gestão para ela se incutir dentro das compras públicas e dentro da atividade do Estado. Com a boa gestão, o espaço dela é reduzido. Ambas são importantes e ambas têm primas em comum. No mínimo, eu não sei se são irmãs, mas são primas, que é a má gestão, o mau planejamento e o mau controle. Esses precisam ser combatidos. Muito obrigada, eu fico à disposição não só do Rodrigo, do Paulo e do Daniel, para fazer as pesquisas conjuntas. A Universidade de São Paulo está de portas abertas a todos que desejarem, como também aos que nos ouvem. Nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Paulo. Queria agradecer novamente e parabenizar todas as entidades, agradecer o convite. Foi um grande prazer estar aqui. Professor Daniel, foi um prazer compartilhar esse painel com o senhor e tenho certeza que o contato só começa aqui. Professora Ana, a gente já estava até conversando aqui no chat, temos alguns amigos em comuns e com certeza temos muitos trabalhos para fazer compartilhados. E eu queria encerrar, até aproveitando a audiência aí de um grande amigo que todos vocês conhecem, que é o Marcelo Zenkner. Quem já me ouviu falar sobre essas temáticas sabe que eu já uso, em alguns encerramentos eu já usei essa frase, que eu posso elogiar porque não é minha, é do ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, mas num evento do próprio Marcelo Zenkner, lá na Petrobras, no final de 2019, ele falou o seguinte, ó: se eu estou remando contra a maré que se cuide, né? Então,
eu acho essa frase bem forte, porque é um significado que a gente não vai desistir, né? Então, é a mensagem que eu queria deixar aqui, sem provocações. A Ana já fez as provocações necessárias. Então, um grande abraço a todos aí e bom resto de evento. Agradeço, né, em nome de todos, né, todos os citados, entidades, a participação, né, dos palestrantes, com contribuições para uma sociedade, para um processo democrático e diante do nosso desafio, né, do seminário, de trazer algumas contas para onde, né, os rumos, né, para onde vamos diante de tudo que a gente está trazendo no que diz respeito a combate à corrupção. Então, é importante escutar, né, quem tem a academia, né, que traz informações, dados, pesquisas sobre o tema, a importância também da contribuição dos servidores que estão atuando, né, por isso esse misto de servidores e academia, a condição prática, e também a contribuição da sociedade representada nesse contexto, né, de grupos de informações para que, de fato, a gente desenvolva um senso crítico e consiga, né, trazer, de fato, novos rumos, né, para o combate à corrupção. Um ponto importante de aprendizado nesse debate dessa mesa, considerando o tema, né, corrupção, gestão e controle, né, mecanismo de controle, que quem está sozinho aí é a corrupção, né? Mecanismos de controle e gestão, eles andam de mãos dadas, né, numa contribuição constante, num processo de retroalimentação dentro da condição humana, como o Daniel colocou, dentro da condição das políticas públicas, como a Ana Carla colocou, e da condição do dia a dia, do processo de trabalho, como o Rodrigo trouxe também. Então, a corrupção que deve estar sozinha e o controle e a gestão andando de mãos dadas, né, para esse enfrentamento dessa condição maior. Passo agora a palavra para a Vivian, agradeço mais uma vez a oportunidade, e Vivian. Muito obrigada, Paulo Marcelo, muito obrigada aos convidados desse painel, uma ótima tarde para vocês.